Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e o seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, serão todos bem-vindos à Casa de Clemência e Bondade, este santuário da Virgem Senhora da Piedade. Casa de mãe, sempre cabe mais um, e aqui a gente juntinho consegue rezar e meditar a palavra de Deus, e da mesma forma que Jesus fez com seus discípulos, e agora também celebraremos a Eucaristia. Esta missa tem 3 intenções muito importantes, depois o padre irá falar, mas tem um casal celebrando 21 anos de vida matrimonial, outro celebrando 25 anos de vida matrimonial, bodas de prata, e outro celebrando 30 anos de vida matrimonial. Louvado seja Deus, então, pelo dom do matrimônio e da vida em família, serviço esse recebido através desse sacramento que contraíram há anos atrás. Hoje também me alegro, porque hoje faz 8 meses que aqui cheguei no Santuário Basílica, cheguei aqui com 2 dias de padre, e aqui estou há 8 meses como servidor desta casa, junto com o padre Wagner, junto com o padre Samuel, diácono Daniel, diácono Noraldino, diácono Rodrigo, que também aqui colaboram. Então, aqui, nesta casa de Nossa Senhora da Piedade, me inscrevi na escola dela para me tornar discípulo missionário e assim aprender a ser padre, servindo o povo santo de Deus, aqui, no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. E como a gente sempre diz, né? O primeiro amor a gente nunca esquece. Então, como aqui é o primeiro lugar que cheguei como padre, quero ficar aqui até minha cabecinha ficar branquinha e eu começar a ficar biruta. Mas estamos no 3º domingo do tempo pascal e assim a liturgia de hoje traz a leitura dos Atos dos Apóstolos. Pedro falando algo muito interessante para aqueles homens que estavam ao redor deles. Pedro foi muito corajoso, e eu acho que falta um pouquinho de Pedro, por mais que Pedro era meio cabeça dura, tipo o Padre Diego, assim, mas Pedro, em alguns momentos, tinha palavras bem acertadas e cirúrgicas,
dizendo para eles: olha, o Cristo que veio aqui, anunciou o reino de Deus, ensinou coisas boas, vocês o mataram. Vocês que levaram ele à condenação. Esse mesmo Jesus que vocês rejeitaram, ele ressuscitou dos mortos. E assim, ele é justo e santo, e o Pai o ressuscitou pela ação do Espírito, e ele permanece no meio de nós, para dizer que muitas das coisas na nossa vida, as pessoas podem até tentar destruir, mas se for de Deus e vontade de Deus, ninguém consegue destruir. Nada vence o poder de Deus. O inimigo pode até tentar, mas ele sabe que a derrota dele é certa, porque a briga de Satanás não é com Deus, porque com Deus ele vai levar muita lenhada. A briga dele é conosco, porque ele sabe que nós tendenciamos a fazer coisas más. E assim, nós devemos tomar consciência daquilo que nós escolhemos em nossa vida, porque quando temos algumas posturas que destroem o irmão, nós matamos também o Cristo que há dentro dele. Jesus, hoje no Evangelho também, se apresenta diante dos discípulos. Jesus já apareceu por diversos momentos diante dos discípulos, e assim, 2 deles estavam contando para os outros o que havia acontecido quando eles reconheceram Jesus ao partir o pão. O ato de Jesus ao partir o pão. E assim, Jesus aparece diante deles, diante dos discípulos, e diz: a paz esteja convosco. Assim como nós falamos também na celebração eucarística, para dizer para cada um de nós que a celebração eucarística, por mais que ela tenha um rito, ela sempre traz algo novo para nós. Ela sempre traz algo novo. A questão é, como dizia São José Maria de Escrivá, né? Se a missa é grande é porque o seu amor é pouco. Porque se você acha que a missa é a mesma coisa sempre, é porque você está cego, assim como os discípulos não conseguiram reconhecer o Mestre. E assim Jesus se apresenta diante deles, eles ficam com medo, mas ficam pensando que ele é um fantasma. É engraçado, né? Convivendo 3 anos com a pessoa, e aí a pessoa se apresenta diante deles, dizendo que antes disse que ia ressuscitar dos mortos depois de 3 dias. E a gente escuta, né? Nosso ouvido realmente é conveniente, né? A gente só escuta aquilo que é necessário para a gente. Todos nós temos o nosso ouvido conveniente. E os discípulos não tiveram abertura para reconhecer aquilo que o Mestre havia dito. E assim se coloca diante deles e mostra para eles os cravos, o lugar onde estavam os cravos. Sou eu mesmo. Não tenham medo de mim. Tocai em mim e vede. E essa reflexão, meus irmãos e minhas irmãs, é muito interessante para nós que somos cristãos. Por quê? Porque a nossa vida, como às vezes um amigo aqui da transmissão sempre brinca comigo, e eu costumo dizer, que a vida da gente é como um eletrocardiograma. Ela tem seus altos e seus baixos. Quando essa linha fica reta, não tem vida, é morte. E a vida da gente é exatamente assim, altos e baixos. Só que nós não podemos lembrar de Deus só quando a gente está lá embaixo. A gente não pode reconhecer Deus só quando nós estamos em festa. Deus habita no meio de nós sempre. O problema é que nós deixamos Ele de lado e queremos enxergar outras coisas e esquecemos quem Ele realmente é em nossa vida. Este é o desafio de nós enquanto cristãos. Não estou dizendo que nós devemos deixar de ser instáveis para ser estáveis. É igual um avião, quando decola e alcança a altitude de cruzeiro e vai. Nós não somos como aviões, mas o avião não fica lá em cima, ele tem que descer, senão o combustível acaba. A vida da gente é assim, altos e baixos, e dos discípulos não era diferente. Eles tiveram dificuldade de reconhecer o Mestre. E nós também, muitas das vezes, todo mundo, muita gente aí que vai na missa todo domingo, e tem gente que entra na fila de comunhão e não sabe que é Jesus. Acha que é um pãozinho. Quantos de nós fazemos a experiência com Deus, e tem muita gente por aí que tem fé de fogo de palha, né? Aí faz um retiro, faz um momento, recebe um sacramento, igual vocês que celebram bodas de casamento.
O casamento tem suas instabilidades, não é só beijinho, não. A vida a dois é uma vida totalmente desafiadora. É literalmente comer 1 quilo de sal, engolir muito sapo e entender o outro, porque se você não abre mão daquilo que às vezes você pensa, você vai ter que viver sozinho, vive num quarto, porque ninguém vai dar conta de você. A vida matrimonial é assim. Se você não dar conta de ceder para o outro, você não vive. E aí o amor não é recíproco. Por isso que está todo mundo divorciando aí. O divórcio virou normal, virou moda. É juntado com fé, casado é, e por aí vai. Se nós formos pessoas instáveis toda hora, nós não vamos dar conta de reconhecer o Mestre. Eu estou feliz, eu reconheço Jesus, meu coração arde, eu me arrepio na missa, eu choro. Aí quando o trem tá ruim, não, Deus me abandonou, Eli lama sabachthani. Por que me abandonastes? Nós não podemos ser assim. Devemos reconhecer Jesus em todos os momentos da nossa vida, porque Ele nunca nos abandona. Somos nós, na nossa incapacidade e na nossa inércia e do jeito normal que a gente às vezes vive, a gente fica estéril e não consegue reconhecer Deus. E assim, Jesus se mostra diante de nós e sempre se apresenta a cada Eucaristia. Ontem o padre atendeu umas confissões e uma jovem falou assim: padre, eu às vezes vou na missa, mas eu tenho, de vez em quando, me dá uma preguiça. Eu falei assim: minha filha, é assim mesmo, né? Preguiça é normal, o problema é a preguiça se tornar rotineira, né? Aí você vira um bicho preguiça. Mas aí eu contei para ela uma história que ela ficou impactada. Esses dias eu conversei com uma jovem, ela está num caminho vocacional de uma congregação, e ela vem de uma cidade lá do Pará. E ela fala que quando eles veem um padre chegar, parece que é Jesus Cristo chegando, porque o padre vai na igreja dela uma vez por ano. E a gente fica inventando desculpinha para não ir na missa. O Cristo se dá e se entrega a cada um de nós a cada missa. E nós, às vezes, enrolamos e colocamos um sítio, um churrasco, uma festa, um jogo e outras coisas na frente de Cristo. Ele sempre está aqui. Essa igreja hoje, louvado seja Deus, está cheia. Mas se nós soubéssemos aquilo que realmente acontece aqui, tinha fila lá fora, até no trevo de Caeté, para subir aqui para o santuário para participar da missa. Por que as igrejas hoje estão vazias? Porque falta amor, falta reconhecimento de quem é Jesus Cristo. Porque, infelizmente, a gente busca Jesus Cristo como um biscoito na prateleira do supermercado. Eu busco Ele só quando eu preciso. E não pode ser assim. Porque Ele não se entregou pela metade na cruz. Ele se entregou por inteiro. Ele não era covarde, Ele não era preguiçoso. Ele carregou a cruz por você até o fim. Ele ressuscitou por você. Ele morreu para que você tenha vida. E, às vezes, a gente anda com Jesus Cristo, recebe os sacramentos da igreja, lê a palavra, mas será que realmente nós fazemos a experiência com Jesus Cristo? A experiência radical, onde eu abandono às vezes os meus prazeres, os meus desejos, os meus gostos para seguir a Cristo? Os discípulos fizeram isso, e olha o que aconteceu com eles, achavam que era um fantasma. E assim Jesus vai e celebra a Eucaristia com eles, reza com eles, se dá em alimento, porque Jesus Cristo não é rancoroso. Jesus Cristo não desconta na gente o que às vezes nós fazemos com os outros. Ele se dá, mesmo nas nossas incoerências, Ele se dá em alimento a cada um de nós, porque é este pão que nos salva. Os outros não vão salvar a gente, não. A festa nos salva, o jogo nos salva, e o churrasco nos salva. Quem salva é Jesus Cristo. Façamos então nossa escolha a Ele, porque muitos escolhem a Jesus Cristo só por um momento, e depois fingem que não são cristãos. Sejamos cristãos que honram radicalmente o batismo, e não cristãos de meia tigela, ou como o padre brinca, cristão pão com ovo, uma fé que é abalada por qualquer coisa. Alicerce sua fé em Cristo, neste Cristo ressuscitado que se dá e se apresenta em cada lugar, sempre. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus entrar na sua casa, na sua família, no seu matrimônio, no seu trabalho, onde você estiver. Porque onde você estiver, você é chamado a dar testemunho de Cristo. Você anda dando o testemunho dele?
Essa é a pergunta que fica para você hoje. Eu sou testemunha de Jesus Cristo? Fique aí, no seu coraçãozinho, essa inquietação. Se realmente eu sigo a Cristo ou sigo, na verdade, a mim mesmo e busco Ele quando eu quero. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,